Gente, é um prazer receber em casa digitalmente o governador do Maranhão, Flávio Dino, uma figura central da política brasileira hoje. Começa, obviamente, repercutindo a fala do presidente Bolsonaro, que disse que o ministro Barroso do STF está fazendo politicália. Referiu-se ao fato de que o Barroso saberia coisas do passado do Barroso, o fato de que ele apoiou o Cesare Battisti, enfim, criou uma celeuma muito grande. O senhor é a favor dessa CPI porque o presidente do Senado e o presidente da Câmara acham que não deveria acontecer. O senhor é a favor? Azenha, é um prazer falar com você, cumprimento todos os internautas e lamento mais esse episódio de despotismo pouco esclarecido por parte do presidente da República. É um déspota, é um ditador. E é importante, para configurar isto, lembrar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, pelo menos há 3 décadas, consagrou a tese segundo a qual a CPI é um instrumento constitucional legítimo, garantido às minorias parlamentares, ou seja, não é a vontade do líder político A, B ou C, do presidente da Casa, do Senado, da Câmara, ou enfim, ou mesmo a vontade da maioria, que pode impedir uma CPI. 1/3 dos parlamentares requerem uma CPI, ela é de instalação obrigatória, ou seja, o Supremo já decidiu isso dezenas de vezes, relativamente a vários governos de vários partidos. Então, considero que faz politicalha, sim, o presidente da República, que tenta fulanizar na pessoa de um ministro do Supremo um problema político seu, que é, de um lado, manejar mal o enfrentamento à pandemia e, de outro, não confiar na sua base parlamentar. O que o Bolsonaro revelou é que ele morre de medo do Centrão. Esse piti que ele deu agora é isso. Ele está com medo do Centrão. Ele não confia na sua própria base parlamentar. E por isso que ele está dando esse escândalo absurdo relativamente a essa decisão do Supremo. Eu fiz, governador, uma entrevista recente com o analista Breno Altman. Depois, no dia seguinte, o senhor falou mais ou menos a mesma coisa que ele, que foi assim: o centro está, de certa forma, caminhando em direção ao presidente Lula. O senhor acredita nisso e está sentindo isso, que o presidente Lula, se ele for candidato ano que vem, conseguiria atrair o centro para a sua órbita? O fracasso do extremismo de direita faz com que você tenha como uma opção quase que natural esse meio da sociedade que se convencionou chamar de centro político em direção a uma experiência de sucesso. Ou seja, o contraste com o fracasso do bolsonarismo é o sucesso do período do lulismo, sucesso econômico e social. Então, esses segmentos que não são engajados, não são polarizados ideologicamente para um lado e para o outro, ao constatarem que o Bolsonaro fracassou, porque é um monumental fracasso, voltam naturalmente os olhares ao ex-presidente Lula. É isto que eu me refiro. Em relação ao estamento partidário, a letrinha tal, partido A, B ou C, acho que é um processo mais lento. Mas acontecerá também, porque ele virá a reboque dessa movimentação social de segmentos que haviam se descolado do lulismo e estão agora, como as pesquisas mostram, retornando a reconhecer o ex-presidente Lula como uma referência fundamental para o nosso país. Bom, é cedo para falar em eleição, mas o senhor considera ser o vice do Luciano Huck numa chapa o ano que vem? Eu jamais cogitei, e reiterei isso inúmeras vezes, de que haveria uma chapa da esquerda com os liberais. Eu nunca pensei nisso. Eu sempre falei de frente ampla democrática, continuo a defendê-la, friso. No dia a dia, por exemplo, a frente ampla a favor da vacina, que me inclui o governador de São Paulo, João Dória, por exemplo.
frente ampla para aprovar o Fundeb, que se não fosse o Rodrigo Maia, o Bolsonaro não tinha deixado votar. Então, é nesse sentido que aludo, e, ao mesmo tempo, Azenha, lembrando sempre que as eleições nacionais e nos estados têm os segundos turnos. Então, essa é a razão pela qual eu converso, sim, com Luciano Huck, com todos aqueles que estão hoje objetivamente criticando o bolsonarismo, porque é o inimigo maior. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro. Então, todos aqueles que queiram dialogar conosco numa alternativa, ou em alternativas, no plural, para derrotar o Bolsonaro, são importantes. E vou continuar a fazer essas conversas, porque acho que são democráticas e são vitais para o futuro do Brasil. Os liberais parece que não aguentam mais um ano de Bolsonaro. Eles cogitam, né? Aí eu volto a citar o Breno, cogitam, segundo ele, a cavar uma vaga no segundo turno contra o Lula, empichando o Bolsonaro. O senhor acha que tem chance de impeachment? O Bolsonaro não tem uma base sólida no Congresso? Até aqui, sim. Agora ele vem se desmanchando muito rapidamente, e este episódio agora com o ministro Barroso mostra que ele é um tipo incorrigível. Ele é aquele brigão que, às vezes, os amigos dizem, ou as amigas, que ele vai se comportar bem, e na festa ele cria confusões em série. Quer dizer, na democracia, o Bolsonaro representa sempre um elemento de instabilidade. Isto é integrante do bolsonarismo. Os fascismos do século XX, do século XXI, dependem dessa beligerância permanente. E é por isso que uma parte dos segmentos mais ao centro, do empresariado, da elite, segmentos liberais, consideram também, graças a Deus, que o Brasil não aguenta. Agora, não sei se haverá espaço para aprovação do impeachment. Hoje seria derrotado, mas quem acompanhou o impeachment do Collor lembra que isso mudou em 2, 3 meses. E o que não falta no governo Bolsonaro é a Fiat Elba. Aliás, o Fiat Elba do Collor era infração penal de menor potencial ofensivo, perto dos crimes de responsabilidade já perpetrados pelo Bolsonaro. Finalmente. Aliás, hoje ele já cometeu outro. Sim. Hoje, ele é o serial killer. Na medida em que ele agride o Supremo, ameaça o Supremo, que é uma ameaça, uma coação moral contra o ministro do Supremo, que tomou uma decisão contra o governo, e ele assula ódios, e ele, portanto, cria um ambiente de constrangimento e coação sobre o Supremo. Isso é crime de responsabilidade, artigo 85 da Constituição e Lei 1079/50, de 1950. Ele realmente, ele comete um crime de responsabilidade por dia. Então, não é por falta de Fiat Elba que não tem impeachment, não. É a conjuntura política que ainda não levou a isso. Finalmente, governador, eu sei que vocês, governadores do Nordeste, tomaram a iniciativa de buscar a Sputnik com uma proposta de trazer 66 milhões de doses. O senhor acha que a Anvisa está sendo usada politicamente para atrasar a vacina russa até que o Bolsonaro consiga trazê-la e atribuir a si próprio essa ideia que veio de vocês? O que está acontecendo? Por que essas vacinas, essa aprovação não é acelerada? Eu tenho a mesma perplexidade, uma vez que respeito muito a Anvisa, o seu corpo técnico, a sua tradição. Há profissionais da mais alta capacidade trabalhando na Anvisa, e por isso mesmo nada entendi sobre a reunião que foi feita com os governadores, horas e horas e horas, para dizer que havia necessidade de diligências complementares em loco, na Rússia. E essa inconformação, essa irresignação, levou a que ontem eu tenha, à noite, ingressado com uma petição, na verdade, numa ação judicial, em que nós temos uma liminar autorizativa da compra de vacinas, que foi deferida pelo ministro Lewandowski, mostrando que há um embaraço administrativo a que um contrato que nós celebramos seja cumprido. Nós não estamos pedindo que o governo federal doe vacinas. Nós queremos comprar. O Estado do Maranhão
tem direito a comprar. Isso está escrito na Lei 14.124 de 2021, na Lei 14.125 de 2021 e na Resolução RDC 476 da Anvisa. Então, nós temos todo o suporte jurídico e isso é imprescindível, uma vez que a superação da tragédia do coronavírus depende de uma série de vetores, mas ninguém duvida que o vetor vacinação é decisivo para um desfecho melhor para essa terrível tragédia que todos os dias leva milhares de brasileiros. O senhor entrou, desculpe, só essa explicação, o senhor entrou ontem à noite com pedido de liminar, de uma nova liminar, ao ministro Lewandowski, que já era o relator da ação, que o governo do Maranhão entrou no ano passado. Ele deferiu a liminar primeira. Essa liminar foi confirmada pelo plenário do Supremo, reconhecendo que o Estado do Maranhão tem direito a comprar vacinas, e agora nós peticionamos, sugerindo, indicando, apresentando elementos que essa procrastinação da Anvisa descumpre a primeira liminar e, por isso, é preciso uma segunda liminar determinando que a Anvisa autorize a importação da vacina Sputnik. E aí o senhor teria quantas doses para o Maranhão, governador? O contrato que nós assinamos prevê 4.600.000 doses para aquilatar a importância disto. Até agora, o Maranhão recebeu 1.200.000 doses de vacinas. Ou seja, em dando tudo certo, é um salto gigantesco na imunização da nossa população, com uma lembrança. Por acordo consensual dos governadores, nós oferecemos isso ao Plano Nacional de Imunização, ou seja, ao governo federal. Se o governo federal não quiser, aí, claro, eu vou pagar e as vacinas serão do nosso estado. Se o governo federal quiser, nós politicamente reconhecemos a prioridade do Plano Nacional de Imunização, porque nós temos coerência. Coerência, nós não queremos furar fila, nós não queremos jeitinho, nós queremos a lei. O que a lei diz? A prioridade é no Plano Nacional de Imunização. Então, nós estamos oferecendo essa compra ao governo federal. Se o governo federal não quiser, aí sim, cada estado vai assinar e aí, claro, vai imunizar a sua população, porque eu não posso pegar dinheiro público do Maranhão e não aplicar no nosso estado. Isso é óbvio, até do ponto de vista legal. Mas nós esperamos que a Anvisa destrave isso, ou o Supremo determine que a Anvisa destrave, e o governo federal deixe de ser um obstáculo e passe a ser uma instância de cooperação para que o Brasil tenha mais vacinas.